Tá todo mundo aí pra internet afora da NBA, né, falando sobre o quê? Kevin Durant no Houston Rockets, e eu tô aqui pra falar pra você que essa é uma ideia, na verdade, muito ruim, né? Houston Rockets que chegou agora no primeiro playoff desse elenco jovem deles, de fato, e foram eliminados pro Warriors, mas não tem por que fazer um movimento desesperado desses agora. O elenco deles, o core desse elenco, de fato, pra mim é Alperen Sengun, um cara que já tá liderando essa equipe pelos últimos 2, 3 anos, ofensivamente muito bom e tem realmente desenvolvido o jogo defensivo dele muito nos últimos anos também, e o Amen Thompson, que é um cara que a gente já sabe o potencial defensivo dele, né? Um cara que foi colocado aí entre os melhores defensores da NBA inteira esse ano e que também mostrou nessa série contra o Warriors que ele consegue também cuidar da bola ofensivamente como poucos desse elenco conseguem. Porque você vai trocar essa progressão de elenco, esse elenco que com essas peças e outras consegue talvez disputar essa posição alta de playoffs que eles já conseguiram nessa temporada por mais 4, 5, aí dependendo do que eles fazem a partir daí, muitos anos afora. E você vai trocar isso por uma janela de talvez 2 anos de possível título com o Kevin Durant. Eu não acho que essa troca faz sentido, principalmente porque, tendo em vista que você vai ter que passar pro Phoenix Suns nessa negociação algum jogador jovem, muito provavelmente ou Jalen Green ou Jabari Smith Jr. ou ambos, o elenco fica o quê? Fred VanVleet, Dillon Brooks, Tari Eason, provavelmente, Kevin Durant e Alperen Sengun. Pensa comigo, esse elenco, esses 5 titulares, isso é um time campeão de NBA? Não que dê para cravar agora, mas não me parece ser o caso, e você vai trocar um futuro que pode ser muito longevo ainda por uma janela de título muito, muito pequena, indo atrás de um cara que está já chegando nos 40 anos de idade, que teve problemas físicos ao longo dos últimos vários anos de carreira e que tem também, sim, entrado num declínio individual nos últimos 2 anos principalmente. Para mim, isso não vale a pena. Uma peça importante também nessa movimentação toda e no futuro do Houston Rockets é o Jalen Green. Ele que teve uma série muito ruim contra o Warriors, mas ele já mostrou que tem a possibilidade de teto de atuações dele de chegar num nível muito, muito alto também. Ele que teve um jogo especificamente contra o Warriors que foi fenomenal. Se você tá enquanto direção do Houston Rockets, enquanto torcedor, enquanto espectador, cansado dessa gangorra de emoções, quer assistir esse cara jogar e você quer realmente ir atrás de um cara mais consolidado, tudo bem, isso é relativamente justo, porém, existe a chance dele realmente, dos próximos 2 anos, se consolidar com um cara que está mais próximo do auge dele do que desse piso baixo que ele mostra às vezes, e aí se você negocia ele, você vai se arrepender desse movimento se ele realmente mostrar que ele consegue se consolidar no nível alto de rendimento. Mas eu entendo também o lado de quem acha que ele tem que ser negociado em breve, porque ele tem mostrado realmente o piso dele muito baixo em determinados momentos e uma atuação muito ruim contra o Warriors. Outro cara que também é muito importante se o Houston quer pensar numa negociação para a próxima temporada é o Jabari Smith Jr., ele que chegou como uma pick muito, muito alta do draft e por enquanto tem se mostrado realmente um role player e não uma estrela, mas ele tem pouco a pouco progredido a ponto de mostrar no mínimo que ele pode ser um jogador secundário de altíssimo nível. E aí você tem esses 4 jogadores, principalmente aqui, num futuro próximo, podendo renovar, a maioria deles nem vai sair tão cara. Então você vai poder contar com eles pelos próximos 4 anos, muito provavelmente se você quiser. E nesses próximos 4 anos, mantendo esse rendimento que mostraram nessa temporada, você vai estar competindo nos playoffs invariavelmente todos esses 4 anos e você vai trocar essa garantia de futuro por um imediatismo de Kevin Durant agora, no momento que eu não acho que esse elenco de fato viraria um elenco de título com a chegada dele. Para mim, se a gente está realmente tratando o imediatismo do Houston Rockets de fazer uma troca nos próximos meses, né, de temporada dessa janela de uma para outra. Vamos falar então de outros caras que estão numa timeline de idade, de progressão de carreira mais próxima desse elenco jovem do Houston Rockets. Em vez de ir atrás de um cara que está chegando aos 40, a gente pode ir ali pensar numa faixa próxima dos 30. Para mim, se eles vão conversar de troca com o Phoenix Suns, para mim uma troca que faz mais sentido é ir atrás do Devin Booker. Ele que está numa idade muito mais próxima desse elenco, um elenco também de Fred VanVleet, que também é um jogador que pode ser variado nessa peça secundária desse elenco, Fred VanVleet, Dillon Brooks, Devin Booker, Dillon Brooks, um Jabari Smith Jr.,
com Alperen Sengun, Ausar Thompson, esse é um core de elenco, para mim, que tem muitos anos de competição pela frente, em vez de trocar isso por um imediatismo de Kevin Durant. E não é só o Devin Booker, para mim, que é uma boa opção. Jogadores que já são provados ofensivamente, que já estão em alto nível na liga há alguns anos, mas que não têm, de fato, as complicações que o Kevin Durant tem nesse momento de carreira, para mim são alvos. E não é só ele. Dá para monitorar a situação do Ja Morant no Memphis Grizzlies. Dá para ver o que acontece com o Philadelphia 76ers nos próximos 2 anos. O que vai acontecer com o Joel Embiid e o que vai acontecer com o Tyrese Maxey também. Então, esses são só alguns dos alvos que o Houston Rockets pode estar de olho, não só para essa janela de intertemporada agora, mas também de ficar de olho na próxima temporada inteira, progredir o valor de mercado do Jalen Green, ele que está em baixa agora, né? Depois que ele mostrou de tudo que ele mostrou de ruim contra o Warriors, não é um bom momento para você querer trocar ele. Você pode reconstruir o valor de mercado dele a partir da próxima temporada, deixar ele jogar bem, voltar a jogar bem durante a próxima temporada, e aí se realmente você tiver a fim de fazer uma troca, você pode monitorar outras opções. Para mim, eu acho que existem saídas variadas para esse elenco do Houston Rockets, e ao meu ver, a pior de todas é agir com esse imediatismo de alguém que está em outro momento da carreira, que em relação ao seu elenco principal, que já está agora disputando bem em playoffs, mesmo sendo muito jovem. Para finalizar também, vou dizer que eu acho que existem inclusive outros destinos melhor para o próprio Kevin Durant, para ele ir atrás desses últimos títulos, desses últimos anos de carreira dele. Deixe aí nos comentários se você gostou do vídeo, se você concorda comigo com relação ao Kevin Durant, onde você quer ver o Kevin Durant, se você realmente acha que ele pertence a esse Houston Rockets, não tem jeito, ou se você vê outras peças de troca para o Houston Rockets. Deixe nos comentários também quem você acha que vai mudar esse time de patamar nos próximos anos de fato, ou se eles têm que manter com o elenco que tem. Deixe seu comentário, deixe seu curtir, falou e até mais.